Meu nome é Gabriel Lucas, eu sou estudante de Engenharia da Computação do 7º semestre da Universidade Católica Dom Bosco do Mato Grosso do Sul. E eu vou explicar o que seria a minimização de autômatos. Primeiramente, antes de explicar a minimização, eu vou dar uma pequena relembrada do que seria um autômato. Então, basicamente, um autômato é uma quíntupla. Uma quíntupla que contém o conjunto de estados, conjunto finito de estados, conjunto de símbolos de entrada, função de transição, estado inicial e estado final. O objetivo dos autômatos é reconhecer ou consumir uma determinada linguagem. Nisso, o autômato é dividido entre autômato finito determinístico e autômato finito não determinístico. Aqui temos dois exemplos, como vocês podem ver. Basicamente, um AFD é sempre possível determinar qual é o estado para que o autômato transita após o consumo de qualquer símbolo, pois o retorno da função de transição no AFD é um estado único, enquanto que no AFN é um conjunto de estados. E o que seria a minimização de autômatos em si? A minimização seria criar, a partir de um AFD, um outro AFD com o menor número de estados possíveis e que reconheça a mesma linguagem. Ou seja, basicamente eu vou tentar diminuir o maior possível o número de estados para que fique mais fácil o entendimento. Mas para isso eu preciso ter conhecimento de duas regras, que é a regra da equivalência e a regra da transitividade. A regra da equivalência é quando dois estados P e Q podem ser substituídos por um único estado, mas que se comporte como P e Q. E a regra da transitividade, que, por exemplo, se P foi igual a Q e Q foi igual a W, então podemos dizer que P é igual a W. Bom, aqui temos alguns pré-requisitos para que a gente possa fazer essa minimização. Primeiramente, o autômato precisa ser determinístico. Ele precisa ser determinístico. Não tem como fazer com um autômato desse jeito com autômatos não determinísticos. E os estados devem ser alcançáveis a partir do estado inicial. Caso não satisfaça alguns desses pré-requisitos, a gente pode gerar um autômato finito determinístico. Por exemplo, se a gente tem uma FN, a gente pode transformar ela numa FD, ou a gente também pode eliminar estados e transições inacessíveis caso não cumpram dos pré-requisitos. Aqui eu tenho um exemplo para mostrar mais na prática como que faz. Esse aqui é o exercício 4.4.2 do livro Introdução à Teoria de Autômatos, Linguagens e Computação. Basicamente, nesse exercício ele fala, na figura 4.15, encontra-se a tabela de transição de uma DFA, que é essa que a gente pode ver na nossa tela. A letra E, desenhe a tabela de transições desse autômato, e B, construa o DFA com o número mínimo de estados equivalentes. Ok, vamos começar então pela letra A. Aqui, como vocês podem ver, temos uma representação gráfica dessa tabela mostrada anteriormente, para que fique mais fácil o entendimento. E aqui temos essa tabela que eu criei, que vai servir para nós fazermos comparações, que como vocês podem ver, temos todos os estados, tanto na vertical quanto na horizontal, para que a gente possa fazer as comparações entre eles. Então, primeiramente, nós devemos olhar para os estados finais. Como podemos ver nas imagens, tem 3 estados finais, o C, o F e o I. Então, começamos por ele. Qualquer comparação de um estado final com um estado não final não são equivalentes por essência. Então, por isso, irei colocar um X em todas as comparações de um estado não final com um estado final.
Lembrando, os estados finais são C, F e I. Ok? Ok, então agora iremos comparar cada estado entre si. Começando, primeiramente, comparando A e B. Comparando esses estados A e B, primeiramente a gente vai fazer o seguinte. Vamos pegar um dos estados e vamos ver a linguagem necessária para que ele vá para um estado final, ou um estado de aceitação. E, para que seja equivalente, o outro estado que nós estamos comparando deve ter a mesma linguagem para chegar em um estado final ou estado de aceitação. Por exemplo, o A e o B. Para o A chegar no estado de aceitação, podemos simplesmente colocar 0 e 0, que daí o A chega a C. Mas se colocarmos 0 e 0 no B, ele não chega no estado de aceitação. Ou seja, por essa comparação, eles não são equivalentes. Ok? Agora temos os estados A e D. O A, para chegar no estado de aceitação, é 0, 0. O D, usando o 0, 0, ele chega no estado de aceitação. Mas devemos lembrar que o A ele pode chegar de outras formas em um estado de aceitação. Por exemplo, se nós usarmos 1 e 1, ou 1 e 0, o A chegará no estado de aceitação. Se nós fizermos o mesmo com D, ele chegará ao estado de aceitação? Vamos ver. Se colocarmos o 1 e 0 no D, ele chega no estado I. É um estado de aceitação. Deu certo. Se fizermos 1 e 1, ele vai para o estado C, que também é um estado de aceitação. Então deu certo. Significa que, por essência, A e D são equivalentes. Então vou colocar um EQ aqui na nossa tabela. Agora vamos fazer com o A e E. O A, para chegar no estado de aceitação, é 0, 0. O E, se fizermos 0, 0, ele não chega no estado de aceitação. Ou seja, como ele já não cumpriu essa parte, nós já podemos falar rapidamente que ele não é equivalente. O A, agora com o A e o G. O A, para chegar no estado de aceitação, é 0, 0. Se fizermos o mesmo com o G, ele chegará no estado I. O estado I é um estado de aceitação. Ok, se fizermos um 1 com o A, ele dá certo. Se fizermos um 1 com o G, ele também dá certo. Ou seja, podemos dizer que o estado A e G são equivalentes. Agora o estado A e H. 0, 0 no estado A para chegar no estado de aceitação. Se fizermos a mesma coisa com o estado H, não dá certo, ou seja, não é equivalente. Agora vamos comparar o B só para confirmar que você conseguiu entender. Se nós fizermos a comparação entre o B e o D, para o B chegar no estado de aceitação, basta ele ser 0 ou 1, que ele chega no estado de aceitação. Se fizermos o mesmo com o D, ele não chega no estado de aceitação, ou seja, não são equivalentes. Agora o B e o E. Para o B chegar no estado de aceitação é 0 ou 1. Se fizermos o mesmo com o E, ele chega no estado de aceitação, como podemos ver, ou seja, eles são equivalentes. Agora o B e o G. O B é 0 e 1 para chegar no estado de aceitação, e o G fazendo 0 ou 1, ele não chega, ou seja, eles não são equivalentes. Agora, se fizermos com o B e o H. O B, para ele chegar no estado de aceitação, é 0 ou 1. Se fizermos o mesmo com o H, ele chega no estado de aceitação, ou seja, eles são equivalentes também. Se fizermos isso consecutivamente com todas as outras comparações que temos, por exemplo, nessa tabela, iremos chegar nesse resultado, que são os estados que são equivalentes.
Então, basicamente, esse é o exercício A. Esse é o exercício A que foi pedido. Agora vamos para o exercício B, que é basicamente fazer o inverso disso. Iremos construir uma AFD a partir da tabela que nós temos. Como podemos ver na tabela, A é equivalente a D. Então, vamos puxar um traçado para fazer que A é equivalente a D. Também podemos ver que A é equivalente a G, ou seja, também podemos puxar para cá. E vamos fazer isso com todos os estados equivalentes. Por exemplo, B com E, B com H, C com F, C com I, e assim já é o suficiente. Bom, por que eu não continuei? Lembra quando eu falei da regra da equivalência? Pois é, podemos ver aqui um exemplo dela. Porque vamos ali no exemplo do AD e AG. Se A é equivalente a D e A é equivalente a G, então podemos dizer que A é equivalente a D, que é equivalente a G. A mesma coisa com B, E e H. Se B é equivalente a E B é equivalente a H, então significa que B é equivalente a E é equivalente a H. E a mesma coisa com o C, F e I. Se C é equivalente a F e C é equivalente a I, então C é equivalente a F e F é equivalente a I. Agora nós podemos montar o nosso autômato minimizado. Podemos colocar os consumos 0 e 1, 0 e 1, 1 e 0. Então, esse é o nosso autômato minimizado. Aqui nós podemos ver a comparação entre eles. Dá para notar a grande diferença, porque no primeiro autômato nós temos 9 estados diferentes. Nesse nós temos somente 3. Ou seja, diminuiu bastante. Isso facilita para que nós consigamos enxergar o autômato e fique mais fácil a sua compreensão, sendo que não há diferença praticamente nenhuma entre eles, pois eles irão obedecer a mesma linguagem. Então, a minimização de autômatos é basicamente isso. Nós iremos pegar um autômato com diversos estados, iremos ver quais estados equivalem um com o outro e iremos montar um autômato bem menor.